Agora sim, vamos lá. Agora foi. Aí, meu irmão, quero te agradecer imensamente. Programa ao vivo é assim mesmo, Tá não tem certo. jeito, programa ao vivo é assim mesmo. Adriano, quero mandar um abraço para um rapaz que chegou aqui agora, está aqui com a gente, que é o Samuel. É um excelente repórter, trabalha na Rede Record News de televisão. É um amigo que eu conheci há muitos anos atrás, Samuel, e é um excelente cantor. Conheci ele na época que ele cantava para todos os cantos, pessoa fantástica. Adriano, mais uma vez, aqui a gente. Saudade, Samuel. Espero que a gente possa se falar qualquer dia desse. Saudade, meu irmão. Eu quero falar para você aqui, Adriano, como a gente sempre começa, hoje você lida com atletas de base em formação, né? Eu vi. Eu acho, eu costumo dizer que é um pouco abaixo da base ainda, né? Que é a escolinha de futebol. Mas temos ali talentos que já pode compor bases, né? Então a gente tem que moldar esses atletas, né? Eu também já trabalhei em escolinha de base, fui auxiliar durante muitos anos em um projeto, fui auxiliar técnico, treinador também, de categoria de base. Eu quero falar para você, assim, a gente vive no mundo hoje meio diferente do que da nossa época, né? A sua, eu peguei o finalzinho, entendeu? Queria que você me contasse um pouquinho da sua primeira trajetória, lá nos tempinhos, um pouquinho lá naquele tempo que eu falo, o tempo gostoso, que é aquele tempo do pé descalço, naquele terreirão, trave feito de chinela havaiana. Tô até fazendo propaganda da Havaiana aqui já, né? Entendeu? Aquele tempinho que era bom, onde você pegava aquela mochila da escola, às vezes nem almoçava, já corria para aquele terreno baldio, aquela chinelinho, bola de meia, né? Aquela antiga bola de meia. Leandro, Quem que, nunca brincou com aquela bola de que leite, né? mochila que nada, era debaixo do braço aqui, o que chute, era debaixo do braço, chegava com a camisa toda suja, tempos bons, né? Hoje a gente tenta passar um pouco dessa vivência, né, para os jovens, né, para as crianças de hoje, e a gente vê que a reação deles, né, o que ele está falando? Não sei nem o que ele está falando, nem meu pai falou isso, entendeu? Nem os pais às vezes passaram por isso que a gente passou na nossa época, né? Mas isso que é importante, né? Essa vivência, a gente poder estar compartilhando isso, né? Hoje, acho que isso aí que é gratificante, né? A gente aprende, vive, eu tenho o maior prazer em não guardar para mim. O conhecimento é isso, né? A gente não guardar para nós. A vivência é expandir, né? E isso é gratificante demais, né? Eu sou de São Paulo, então São Aonde, Paulo, em São Paulo? eu sou da Vila Maria, da Zona Norte, da Ah, capital. na Vila Sou Maria? da- Não, porque eu tenho uma sobrinha que ela. Hoje ela é advogada, é BH advogada em São Paulo, e minha irmã mora em Franca, Ah, entendeu? bacana. Então, e eu sou de uma cidade aqui do interior do Espírito Santo. Sou conterrâneo do Superézio, grande artilheiro do Flusão, Grande, né? ídolo do meu tricolor, entendeu? Eu sou da terra de Estênio Garcia. Mas o que acontece? Aqui, hoje você não encontra, nem na minha terra aqui hoje, crianças com aquela ambição de poder jogar no terreno baldio, pé descalço. Hoje qualquer um já tem uma chuteirinha já Nike. Na época era difícil a gente ter uma chuteira boa, a gente jogava de tênis de sair às vezes, chegava em casa com o tênis todo furado, às vezes descalço. E a gente não vê mais aquela alegria que tem no futebol hoje, não é a mesma do tempo passado. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, do seu primeiro chutinho na bola, quem mais que te incentivou, quem que mais te inspirou naquele momento. Vem de casa, né? Então, assim, sou de uma família.
que eu tive um tio só que jogou no Corinthians na época, na Portuguesa, né, na base ali. Quase subiu pro profissional, mas a cabeça não ajudava, né? Dizem assim. Mas meu pai, meu grande incentivador, meu pai. Eu lembro e conto essas experiências que quando eu comecei a sair de casa, né? Vou colocar um pouquinho ali em cima, depois eu volto. Com Sim. 14 anos, jogando fora já, ia para casa final de semana, minha mãe tinha que dar dinheiro para eu voltar, senão não tinha condições de voltar para o clube, né? Mas eu estava com saudade, queria ver a família, queria ver os amigos, e ela falava, não aguento mais te dar dinheiro, vai trabalhar. E meu pai, não, eu vou trabalhar para o meu filho, ele vai seguir o sonho dele, que é o meu sonho também. Então, meu grande incentivador foi meu pai, né? E voltando lá para trás, comecei a dar os primeiros chutes ali com 4, 5 anos. Aí foram colocando na cabeça do meu pai que era meio diferente. E não tinha essa oportunidade de escolinhas, né? A cada esquina hoje tem uma escolinha de futebol, né? Então, assim, essa oportunidade não tínhamos. Então, ali na Vila Maria, não sei se você conhece ali, a Marginal Tietê, tem muito gramado ainda, com umas árvores, né? De uma ponte para outra. E a gente brincava ali. Colocava, como você falou, chinelo ali de trave, e brincando já desde pequeno, né? Então, assim que começou. E foram incentivando, colocando na cabeça do meu pai e da minha mãe que poderia dar alguma coisa, mesmo sendo mais difícil, muito mais do que hoje, né, Leandro? Hoje tem Assim... muito time espalhado, né? Oi? Hoje, você encontra cada cidade 2, 3 times. 2, 3 times, hoje, sim. Hoje tá, assim, muitas pessoas, assim, não sei se você concorda comigo, eu falo isso, muitas pessoas não têm pede que talento em casa, por quê? Se vai fazer um teste no Flamengo, um teste no Botafogo, no Vasco, no Corinthians, São Paulo, nesses grandes clubes, todo pai fica doido para levar. Aí, se tem vou fazer um teste para você no São Caetano, ninguém quer ir. Exatamente. Eu vou lá no Bangu, mas ninguém sabe que o São Caetano, poucos tempos aí, que eu falo poucos tempos, geração 2000. Libertadores e tudo, né? Vice-campeão da Libertadores, Exato. entendeu? Vice-campeão brasileiro, perdeu para o Vasco, história da João Avelange. Então, o que acontece? O pessoal já fica deslumbrado, já quer subir com o elevador. Exato. De escada, ninguém quer ir. Entendeu? Ninguém quer subir uma escada. O pessoal quer andar de avião. Ninguém quer andar de ônibus. Isso é uma realidade que a gente luta ali nas escolas, tá? Eu vejo por mim ali, estou há 5 anos com o projeto, né? E assim, chega a menina com 14, 15 anos, já não quer mais jogar. Aí você vai saber o motivo, né? A motivação dele, não tenho mais chance. Com 15 anos, como não tem mais chance? Porque eles sonham hoje em ser famosos, entendeu? Eu falei, gente, eu não fui famoso pro Brasil todo, não peguei seleção, mas eu, graças a Deus, nos times que eu passei, consegui fazer minha carreira dando o meu melhor. Vivi do futebol até ontem praticamente, entendeu? Consegui ajudar minha família, né, na medida do possível. Criei meus filhos, entendeu? Então não precisa ser famoso. Basta você fazer o que você ama. Você ama fazer aquilo ali? Você está ganhando por isso. Está sobrevivendo, conseguindo dar uma posição melhor para os seus familiares. É o que interessa, entendeu? Não, mas chega 14, 15 anos, eles são em Messi, Cristiano Ronaldo, time grande. Vê que não é muito distante essa realidade, eles desistem. Entendeu? Então, assim, é um pecado. Eu, por exemplo, eu sempre fiz tudo dentro do esporte. Minha vida foi o esporte. Eu sou filho de pai caminhoneiro, mãe dona de casa. Meu pai foi caminhoneiro há mais de 40 anos, conhece o Brasil inteiro, meu pai, de ponta a ponta, graças a Deus. Eu comecei a ter meu pai mesmo. Meu pai sempre, nunca deixou faltar nada para mim. Nem minha mãe, nem meu pai nunca me deixaram faltar nada. Só que eu tive meu pai mesmo depois dos 18 anos, assim, entre aspas, falando para o pessoal entender. Porque meu pai é caminhoneiro, meu pai viajava para o Belém. E aqui da minha cidade para o Belém, de caminhão, é quase 7 dias de viagem. Então ele ia, aí voltava, já chegava no sábado de manhã, já viajava no domingo. Então eu tive
pouco. E quando meu pai começou a viajar mais por perto, eu comecei a ter meu pai com mais frequência nos finais de semana. Entendeu? Agora ele é aposentado, que eu fui ter ele mesmo. Sim. Só que, assim, nunca faltou nada para mim. E eu também sempre quis ser famoso. Minha vida sempre foi querer ser famoso. Só que eu nunca quis atropelar ninguém. Eu nunca... eu sempre quis ser jogador de futebol. Não tinha talento igual os outros. Era muito esforçado, treinava muito, mas não tinha o talento que os outros tinham. Fui pro handball, fui pro vôlei, até parar no MMA. Até lutar em MMA eu lutei. Parei em 2013, final de 2013. Então, tudo que eu fiz foi dentro do esporte. Minha vida foi toda dentro do esporte. Eu estou aqui com o meu personal trainer, que é Everson Pinheiro, da Academia Estilo. É o cara que cuida da minha saúde aí. Cara que é excepcional, meu irmãozão, meu parceiro. Adoro ele, amo ele de coração. Meu irmãozão que Deus me deu também. Ele é o cara que cuida da minha saúde hoje, é esse cara. Então, tudo que eu fiz foi dentro do esporte. E hoje eu tenho esse programa esportivo graças ao esporte. Exato. Então, não é que você não vai ficar famoso jogando bola ou noutra área, mas você tem que insistir naquilo que você ama, dentro da trilha que você ama. Porque, às vezes, você ganha milhões como médico, às vezes você ganha milhões como empresário, mas você não vai estar feliz ali naquele momento, porque não é aquilo que você quer fazer. E hoje, nesse que você falou, nesse mesmo bonde que você falou, as crianças hoje desistem muito cedo. Muito. Desistem muito cedo. 15 anos, hoje você já vê em alguns lugares crianças com copo de cerveja, com copo de bebida alcoólica, muitos até mesmo com cigarro na mão. Antigamente, na minha época, até para jogar sinuca, brincar, eu tinha que estar com o responsável perto. Hoje é muito liberal. Muito. Eu queria saber de você. Faz falta hoje aquele campo de terra batida? Muito, Leandro, muito. Demais. Mas não só o campo de terra batida, o asfalto com menos carro, que passa um carro a cada 10 minutos, que dê para você fazer 2 times ali e jogar um pouco sem estar passando o carro toda hora. Entendeu? Então mudou muito, muito. Às vezes não é nem culpa das crianças, às vezes eles até querem, mas não tem esse incentivo, não tem essa... Não tem, entendeu? É complicado, mudou muita coisa. Né? Antigamente, qualquer espaço, se tinha buraco, se não tinha, a gente estava jogando bola. Entendeu? Hoje em dia, infelizmente, mas faz tempo já, né? Faz tempo que a gente vem nessa mudança e quem pode falar melhor são os donos de escolinhas, professores, que é complicado. Cada dia a gente tem que matar um leão, colocar na cabeça de um aluno 2 leões, né? 2 leões. 2, até mais, né? Colocar na cabeça que tem que continuar, tem que ter disciplina, tudo aquilo. Eu falo assim, o menino tá meio cabisbaixo e tal, não sabe bem, o pai fala, não sabe se ele quer o futebol, leve ele para o basquete, leve ele para outra modalidade, mas leva. De repente ali ele se encontra, entendeu? Mas está no meio do esporte, é isso que a gente tenta passar, né? Em qualquer situação, em qualquer modalidade, qualquer segmento, tem que ter disciplina. Então eu bato muito na tecla, sabe, Leandro? Porque sem a disciplina, a gente não é nada. Disciplina, foco, determinação. Sim. E sempre sonhar. Sempre sonhar. Porque não importa, sonho não paga pedágio, sonho não paga aluguel, mas tem que sonhar e acreditar. Sonhar e acreditar. Eu quero mandar um abraço aqui para o Cabanha. Cabanha que esteve comigo aqui no programa passado. Forte abraço, meu irmão Cabanha. Deus te abençoe sempre. Júlio Vivas, forte abraço, Júlio, meu parceiro, meu irmão. Então, Adriano, hoje você lida com os jovens. Até quantos anos hoje? De 4 a 17 anos. De 4 a 17 anos. Isso. E trabalho para formação de teste. Exato. Mas é até complicado essa fase de 17 anos montar time, sabia? Justamente
Por aquele motivo que a gente falou anteriormente, né? Chega a 15, 16 anos, eles não querem mais. Tem até escolas hoje que abrem até 15 anos. Então, o Sub-17 já está deixando de existir nas escolinhas, entendeu? Aí, às vezes, você pensa, poxa, por que não dá oportunidade ao Sub-17? Mas são eles que não querem, entendeu? Mas tem vários fatores, tá, Leandro? Então, assim, hoje, como a gente sabe, o custo de vida é muito alto em qualquer parte do Brasil, né? Então, o pai chega, o menino com 15, 16 anos, tem que trabalhar, ajudar a família, tá entendendo? Então, já não tem mais tempo de treinar. Então, é bem complicado essa situação. Hoje, eu consigo manter um Sub-17 ainda na Juventus, aí em Balneário, né? Porque a gente dá treino para essa categoria mais de clube, né? Como a gente teve muitos treinadores bons, né? Aprendemos bastante, a gente passa essa experiência, né? De treinamentos de clube mesmo para dar oportunidade para eles. A gente trouxe recentemente agora o observador técnico do Flamengo, Marcelo, né? Justamente para eles terem um sonho, né? Como você falou, e não custa nada sonhar, não paga nada, né? Então, precisa só de uma oportunidade, estar preparado para a oportunidade que pode mudar a vida de uma hora para outra, né? Sim. E já pegando já bom, você, a sua vida dentro do futebol, que eu estava pesquisando, fiz uma pesquisa, fui andando, você teve maior parte da sua carreira, foi mais na Itália. Não é isso que eu estava, Isso. até mais do que no Brasil. Como que é, como que é a formação lá na Itália comparada ao Brasil hoje, em termos de base? Então, Leandro, eu cheguei lá, já era profissional, né? Eu joguei os campeonatos catarinenses aqui, né? Fui campeão do Marcílio em 99, ali, depois a gente fala sobre. Joguei no Brusque, meu último time aqui no Brasil foi o Brusque, em 2000. Sim. E fui para Portugal. Um ex-empresário, um ex-presidente do clube que eu joguei, ele me levou para Portugal, né, para fazer avaliações lá. Gostaram, mas por motivos de burocracia, cidadania, essas coisas, eu não pude ficar. E me levou para o Catar. De Portugal, fui para o Catar. E sempre com essa burocracia, porque existem leis, né, regras que um certo limite de estrangeiro podem jogar, né, em cada campeonato. E justamente eu não entrava porque não era comunitário, né? Não tinha dupla cidadania, né, nesse caso, e não deu certo. Voltei para o Brasil, recebi uma proposta de um empresário de São Paulo, bem conhecido, o Écio Pasca, foi treinador da base da Portuguesa, Juventus, ali da Moca, Corinthians, todos os times grandes ali. E ele me deu essa oportunidade. Ele lembrava de mim, uma época que eu joguei contra ele aqui no Sul, e quis me levar para lá, né? Quis me levar para lá. Eu vou te falar, a adaptação é bem complicada, né? Cheguei lá, eu era menino, tinha 19 anos na época, acho 18, 19 anos na época, e foi bem difícil, né? Bem difícil. Hoje está mais fácil a adaptação. Por quê? Surge uma proposta, eles já começam a trabalhar antes, está tudo muito mais fácil na internet, já pega um professor, né, de línguas, né, com idioma. Eu não, foi tudo na raça, né? Na nossa época era tudo assim, tudo na raça, de imediato. E eram poucas pessoas, assim, de lá também, né? Poucos brasileiros nos clubes, ficava mais difícil a adaptação ali naquele momento, por não saber falar algumas línguas, não saber interpretar, entendeu? Ter poucos brasileiros acabava ofuscando um pouquinho a adaptação, né? Com certeza. No time que eu cheguei em 2001, tinha no time que eu fui para o Como, estava na Série B e depois subimos para a Série A, né? E tinha o Lulu, o Oliver Ha, lembra? Brasileiro naturalizado belga, pegou seleção da Bélgica. Oliver Ha. O Oliver Ha, sim. Ele me ajudou um pouco, mas sinceramente quem me ajudou mais foi um argentino, o Ledesma, que ele encerrou a carreira, acho que no Santos. Hã? Esse eu sei quem é. O Christian Ledesma. Ele me ajudou demais assim na parte de ambientação, né, na Itália, costumes, a culinária, tudo. Ele que me apresentou as primeiras palavras em italiano,
começa com os dias, meses, enfim, tive um aprendizado muito grande com ele, né? Só que, assim, isso não basta, sabe, Leandro? Então, assim, eu falo para meus alunos, tem que ser inteligente, o cidadão tem que ser inteligente, né? O cidadão tem que ser inteligente. Observar tudo que acontece ao seu redor. Não basta só olhar a bola só dentro de campo. O extracampo é muito importante, né? A sua leitura de jogo, a sua leitura de como você vai se comportar, como pensar para responder, enfim, é um conjunto de coisas, né? E eu, graças a Deus, eu sempre tive essa inteligência, né, modesta parte, de entender o momento, né, o momento do que está acontecendo ali. E se eu te falar que foi mais difícil a minha readaptação no Brasil, quando eu voltei, do que a minha adaptação lá. Foi bom você falar isso, que às vezes nós, torcedores brasileiros, às vezes acha que o jogador está vindo aqui só para roubar, que está vindo para ganhar muito dinheiro, mas foi até bom você tocar nesse assunto. A readaptação de muitos jogadores é pior aqui do que você se adaptar na Europa? Com certeza. Com certeza. Mas não só em campo, Leandro. Acho que começa fora, depois chega em campo, né? O que acontece? Eu falo para os meus alunos, eu fui para a Itália, eu era profissional, mas eu me profissionalizei lá. Não sei se você consegue entender a diferença, né? Eu fui para lá profissional de carteira, né? Na profissão que eu escolhi. Mas eu me profissionalizei com pontualidade, com determinação, com disciplina, com hierarquia. Tem muito isso lá, entendeu? Então, assim, lá eles usam muito a hierarquia, tá? E assim, vai te moldando como cidadão, como pessoa. E eu, quando eu voltei para o Brasil, eu tive muita dificuldade com isso. Um exemplo eu vou te dar. Lá a gente chegava, estava no quadro, treino 3h30. A gente sabia que tinha que estar no vestiário 3 horas. Não era 3h01 nem 3h02, porque tinha multa. Você assinava o contrato, vinha regulamento do clube, do vestiário, do massagista, do fisioterapeuta, da nutricionista, tinha regulamento de tudo. Isso você andava na cartilha. Tá entendendo? Então, por isso que eu falo, quando eu voltei a jogar no Brasil, eu voltei para o Marília, Série A2 do Paulista. Sim. E, para mim, na minha cabeça, né, eu estava habituado com a Europa, né, nesse estilo de vida, de profissionalismo. Treino 3h30, cheguei 3 horas, deu 3h10, 3h15, 3h20. Falei, gente, será que eu errei o dia, errei o horário? Foi chegando gente, foi chegando roupeiro em cima da hora, correndo, se trocando, sabe? Então, assim, eu tive mais dificuldade no retorno. Mas depois, é claro, a gente vai se readaptando, né? Aí as coisas ficam mais fáceis. E, como eu falei, a gente não fala de política no meu programa é 100% esportivo, mas eu também não posso falar, em termos, politicamente falando, quando a gente se trata também de clubes, entendeu? Dentro da diretoria do clube ali. Lá fora, você falou que tinha o tempo exato, você não podia passar coisa na cartilha, e aqui a gente já vê essa situação. Lá fora, é mais rigoroso dentro da diretoria, jogadores respeitam mais do que aqui. Aqui passa muita mão na cabeça de alguns jogadores. Como que é essa diferença cultural? Leandro, é gritante a diferença, é gritante. Pelo menos na minha época, né? Quando eu voltei, joguei mais, acho que 3 anos aqui no Brasil e resolvi encerrar. Lá a gente respeita, para você ter uma ideia, o capitão da equipe, como se fosse um membro da diretoria, para você ver a hierarquia que é. Então o capitão, ele tem total autonomia sobre os jogadores. Para você ter uma ideia, o Rogério Ceni, quando assumiu o São Paulo a primeira vez, ele esteve na Europa um período, né, fazendo estágio. Quando ele voltou para o São Paulo, ele tentou implementar algumas coisas que ele aprendeu lá. Um exemplo, parece banalidade, parece besta, assim. O almoço, por exemplo, de um time. Aqui no Brasil, você vê, pelo menos na minha época, agora eu não sei como é que é, uma mesa redonda com 5 jogadores, outra mesa lá com 5, outra mesa aqui com 5. Não dizendo que cria aquela panela, mas não é o mesmo assunto.
entendeu? Assim, essa mesa aqui tá falando um Não assunto, a fica outra mesa outra. entrosado. Exatamente. Não é um assunto entrosado. Lá é uma mesa inteira, o capitão na ponta da mesa e os jogadores, os demais jogadores sentados normalmente. Para você ter uma ideia, Leandro, como é que é? Se o capitão, acabamos de almoçar, ele olha, todo mundo acabou, se tiver um ainda almoçando, ninguém levanta. Todo mundo acabou? Sim. Capitão, agora pode levantar. Tá entendendo? A hierarquia, o respeito, a educação que é. Então, assim, é gritante a diferença. Gritante. Então, assim, se a gente tem esse respeito com o capitão, imagina com a diretoria, né? O Diego, esse que recém se aposentou, Diego Ribas, Sim. se aposentou recente no Flamengo, ele contou em uma história dele, num podcast, alguma coisa, não me recordo agora, ele deu entrevista sobre quando ele chegou no Werder Bremen. Aí foi o Werder Bremen que ele chegou, se eu não me engano. O capitão pediu, o cara pediu, cheio da autoridade lá, pediu para que ele recolhesse o material lá. E ele, sem saber de nada, bateu de frente com o capitão e falou: não vou recolher nada, não. Eu sou jogador, não sou. E veio, com aquela cultura brasileira, sabe? Sim. Chegou lá com aquela cultura brasileira. Ele falou que no outro dia, o capitão mesmo foi lá, não falou nada com ninguém. Não falou com ele, não falou nada. Foi lá, ele mesmo foi lá e pegou os cones, os material. E aquilo foi como se fosse um tapa na cara dele. Porque viu o cara de alto escalão, top de linha, dos caras com mais moral dentro do clube, recolhendo o material, na humildade. Dando exemplo. E aquilo foi como um choque na vida dele. Ele fala que ele mudou muito depois daquela atitude que o capitão teve. Hoje, a gente vê nos clubes brasileiros, jogador sai de campo com raiva, porque não quer ser substituído. Jogador, às vezes, fica no banco, fica bravo, aí quer jogar para a torcida. Então, hoje, eu acho que nós, brasileiros, damos muita porrada nos treinadores. Muita porrada. Por causa da panela. Porque jogador, se quiser, derruba treinador. Não tem jeito. Hoje eu vejo alguns trabalhos sendo feitos no futebol brasileiro que, se perder, já é motivo para querer mandar sair. Então, quero que você analisa 2 treinadores para mim hoje no futebol brasileiro. 2. Um é um cara que é do meu time de coração e eu sou apaixonado pelo estilo dele há muito tempo. Eu quero que você analise o Abel Ferreira do Palmeiras e o do Fernando Diniz do Fluminense. Um é europeu. Eu citei esses 2 pelo motivo. Um é europeu, português. E o outro é um brasileiro com mente de Europa. Analise esses 2 para mim, por favor. Vamos lá. 2 estilos completamente diferentes, né? Um na parte comportamental, disciplinar, né? Tática, que é o Abel Ferreira. O outro com alguns países, né? Que é mais toque de bola, porque se você pegar alguns países aí, não joga igual o Diniz, né? É um futebol mais rápido, né? Com menos toques de bola, né? E com isso, o que acontece? Com aproximação, né? Com aproximação. Os 2 estilos me agradam muito, muito. Porque você tem na disciplina do Abel Ferreira, a obediência tática dele faz muita diferença. Com isso, a parte técnica vem fora um monte de aspecto, né? Me agradam demais. O Diniz do estilo mais espanhol, né? Do Barcelona, que a gente sempre comenta, né? Antigamente mais ainda, do toque de bola. Só que eu acho que falta acho que, recursos ainda para isso, entendeu? Eu entendo muito, gosto, só que o nosso jogador brasileiro não tem essa velocidade. Eu acho que confundem muito ainda a pressa com a velocidade, entendeu? Isso ocasiona muito erro,
entendeu? Não tem aquela consciência da velocidade, e sim a pressa, no meu modo de ver, tá? Mas são dois estilos que me agradam muito. Tendo as peças certas, dá muito certo. Muito bom. Hoje o Fernando Diniz tem alguns jogadores que ele não tinha em alguns clubes, que tem um toque de bola muito bom, rápido, jogadores técnicos. Eu queria que você analisasse também alguns jogadores, na sua visão do futebol hoje. O Ganso, o estilo do Ganso hoje, o estilo do Arrascaeta, que são dois jogadores que eu admiro muito no futebol. Arrascaeta pelo seu dinamismo dentro de campo, e a inteligência para um passe do Ganso. O Ganso teria vaga na seleção dessa que passou agora? Eu não sei te dizer isso, porque o Ganso, como você falou, é muito inteligente. E o que faz ele estar em alto nível hoje é a inteligência dele, e não a dinâmica do futebol dele. Né? E se ele, que nem você falou, ele passou pelo São Paulo, não teve muito êxito, né? No Fluminense encaixou, tem algumas peças que encaixam, não adianta, encaixa no jogo do cara e tira o melhor dele. Né? Mas ele tomou paulada, muita paulada por ele ser lento, mas quando pega algumas peças, flui, porque a inteligência dele é demais. Se ele não fosse tão inteligente, não sei se ele estaria ainda em alto nível. Né? O Arrascaeta é inteligente, tem uma técnica, acho que ele pensa um pouco à frente dos adversários. Essa é a diferença, na minha opinião. Ele tem um milésimo de segundo de pensamento na frente do adversário. Isso aí que leva ele aonde ele está hoje, na minha opinião. Mas dois jogadores extremamente importantes para... E já mudando o alto escalão, eu falei dos times aqui no nosso Brasil, já falando do alto escalão agora. Muitas pessoas falam, comentaristas, queria saber de você também, que o Messi é o melhor jogador de todos os tempos. Maior que Maradona. Eu não vejo, mesmo ganhando a todas as competições, tudo que ele fez já na carreira, o Messi fez na carreira dele, tudo, eu não consigo enxergar o Messi maior que o Maradona. Não consigo. E você já teve o seu treinador que jogou contra, né? Então, na eu verdade, queria que você analisasse. eu tive dois treinadores, tive a felicidade. Um jogou na Lazio, daquela foto que está no meu Insta, e eu esqueci de falar o outro, o Jordano, que era o trio mágico lá, o trio Maravilha, que era Jordano, Careca e Maradona. Eu tive como treinador o Jordano. Excepcional como treinador, aprendi muito com ele, demais. E assim, ele participava dos coletivos com a gente. Então eu tive o Rafael e Sérgio, né, que jogou contra o Maradona, e tive o Jordano, que jogou com o Maradona e Careca. Então, assim, as histórias que eles contavam, assim, na época, é impressionante. Parecia um extraterrestre mesmo. Eles falavam, não, ele não é humano. Ele não é humano, entendeu? As histórias, assim, os fatos, né, a nossa curiosidade sobre o Maradona era muita, né? Ainda mais com quem jogou ao lado dele. Ele não tinha explicação. Falava, não tem explicação, é de outro mundo. Não tem como descrever o Maradona, o que é num aquecimento, num treinamento, a ousadia dele. É impressionante. E excepcional, né? Como atleta, como jogador de futebol, não tinha... Porque atleta já é um outro nível, né? Já vem para fora dos gramados também. A gente, infelizmente, não tivemos ele como atleta, né? Mas como um jogador, excelente jogador. Porque, assim, forte abraço para você também, Marquinhos, zagueirão aí, meu irmãozão Marquinhos, Marco Aurélio, grande abraço. Adriano, nós estamos falando aqui do Maradona, falamos do Messi, porque, assim, esses dias eu analisei algumas
eu faço sempre uma análise de seleções, porque estamos vendo hoje algumas coisas erradas. É perceptível demais que tem alguma coisa dentro da própria CBF ali intervindo que o Brasil seja campeão novamente. Volte a ser aquela seleção que encantava o mundo. Aquela seleção que fazia o brasileiro dar gosto. Hoje, muita gente fica com raiva, compra churrasco, vai para a laje, vai assistir o jogo, achando que vai torcer, mas na verdade eles estão tentando fazer dinheiro. Hoje, a seleção brasileira se transformou em um supermercado de atletas, onde convocam para empresários ganharem dinheiro. Isso acaba tirando o que o Brasil tem de melhor nos momentos. Porque se você analisar o nosso futebol até 2002, 2006, que o Brasil perdeu a Copa ali, o Brasil, a seleção brasileira ganhava com o pé nas costas. O Neymar, cracaço de bola, um jogador excepcional, jogaria nessas seleções, nessas últimas? Na minha opinião, sim, jogaria. Para mim, você falou de Messi, Cristiano Ronaldo, o Neymar, na atualidade, na minha opinião, humilde opinião, ele é o jogador mais completo que existe. Eu também achei melhor que o Messi e o Cristiano Ronaldo, em termos de recurso técnico. Exatamente. Ele é melhor que os dois. O grande problema é que quando a grande mídia, né, Leandro? Então, assim, o brasileiro, eu passei por isso, eu passei em época de campeonato, véspera de campeonato, às vezes, 2 dias para o jogo, passavam diretores para ver se meu carro estava debaixo do prédio, entendeu? Porque é brasileiro, eles têm essa visão, infelizmente. Então, o brasileiro de fora já é mal visto, entendeu? O jogador brasileiro já é mal visto. E é culpa nossa, né? Então, assim, qualquer deslize se torna a grande mídia, né? Então, assim, infelizmente o Neymar caiu nessa grande mídia. Tudo que ele faz, às vezes uma coisa normal se torna uma magnitude enorme, entendeu? Então, assim, para mim é um jogador mais completo. Eu vou te falar, essa política que você falou em clubes, né, em seleção, a gente está vendo agora a situação do Andrei, né? Está repercutindo bastante. Eu achei até, em tese, covardia, porque eu achava que tinha que ter dado oportunidade ali naquele momento para o André e João Gomes, que estão bem mais à frente hoje do que o André. Sim. Mas por aquele trabalho burocrático, negócio de minutagem na seleção, para poder jogar na Europa, então não convoca os outros jogadores, sabendo que eles só vão lá para vestir a camisa. Convoca na outra oportunidade, então. Agora, levar o cara, o atleta, que sonha estar na seleção, aí ele fica de fora, porque tem cor-chave para poder valorizar o outro. Então, acho que isso já é uma... Vamos falar rasgado mesmo? Já é uma sacanagem que faz com o atleta, uma covardia, uma maldade, porque o atleta já vai sabendo que não vai jogar. Desmotiva o atleta. Com certeza. É a minha opinião. Porque assim, a gente pode pensar de fora, né? O torcedor pode pensar, porra, vai ficar bravo, tá na seleção, foi convocado. Mas não, eles estão num outro nível, que para eles ser convocado não é que é normal, mas eles querem jogar. Não se contenta mais que, fui convocado, ótimo, vou me acomodar, tá bom. Não, eles querem jogar, tem que jogar, entendeu? Então, assim, a proporção é a mesma, né? A gente pode achar isso, foi convocado, não jogou, tá bom. Não, mas é puta sacanagem mesmo, eu também acredito nisso. Em relação a essa política, eu vou te falar uma coisa. Em 2006, eu estava na Itália, né? E assim, em 2005 ou 2004, teve o escândalo lá, não sei se você vai lembrar, que a Juventus... Da Juventus? Que perdeu, foi para a segunda divisão, né? A Fiorentina foi para a Série C, o Milan perdeu 12 pontos no campeonato, enfim, escândalo lá de... A Juventus é meu time de coração na Itália. né? Eu sou apaixonado pela Juventus. Bacana.
legal. Eu sou apaixonado. E assim, tem um cara que jogou muitos anos não sei se é da sua época, lá, de quando você estava lá. Tem um cara que eu admirava muito, muito dentro de campo, que aqui também botaram meu apelido com esse mesmo nome dele. O pessoal fica me chamando de Chiellini para baixo, para cima, Por quê? entendeu? E assim, Aparência? Não. o nariz, por causa do nariz grande meio todo aqui, por causa do nariz. O Chiellini E assim, é um cara que eu admiro eu joguei muito. É um cara contra que ele. é assim, você vê e nem a seleção italiana hoje consegue fazer grandes jogadores como fazia há um tempo. Leandro, é assim, ó, eu joguei contra o Chiellini, Quagliarella, ele jogava Paralela ele jogava uma série C da Itália. e a quinta. Entendeu? E a Quinta, eles jogavam a Série C da Itália, eu joguei contra eles. Então, assim, hoje eu estava conversando com o pai em relação a isso, né? A época que eu estava, você pegava o Milan, tinha Rui Costa, Shevchenko, Serginho na lateral esquerda, Dida no gol, Maldini, entendeu? O ataque, Grande Shevchenko, Maldini. Inzaghi. Então, como que você chega numa Série A alto nível assim, né? Você pegava a Juventus, tinha Del Piero, Trezeguet, entendeu? Não, até o Pinheiro foi um dos caras mais clássicos que eu vi jogando Para bola. mim, Camisa. o melhor da Itália, na minha opinião, tá? De meio atacante, assim, o melhor. Falam de Eu só Totti, não falo que, falam... eu só não falo que ele é o melhor por causa do Totti. Eu discordo com você. Eu discordo, eu vi muito o Totti jogar. Quando eu te falo da grande mídia, é isso também, entendeu? Porque o Totti é de Roma, foi criado ali, entendeu? Nunca saiu dali. Vou te falar uma coisa, eu via jogos do Totti, eu ia lá no Estádio Olímpico para ver a Roma jogar, a Lazio, enfim. E o Totti dava, um exemplo, dava um passe de calcanhar, nossa, o Totti. Tirava tudo, O né? Adriano da vida dava o mesmo passe de calcanhar normal, entendeu? Então, assim, na minha opinião, bom jogador, sim, mas eu acho que foi muito inflamado em cima dele, assim. E Deu o Piero. Pirlo? E o Hã? Pirlo? O O Pirlo, Pirlo. um maestro, um maestro. A batida na bola dele, um maestro. Um maestro. Eu fiz um amistoso contra eles uma vez. Gattuso, Pirlo, Serginho, entendeu? Um maestro. Você Inteligência jogou. pura, refinado. Quantos anos você jogou lá na Itália? Assim, quantos jogos você já fez contra a Juventus? Não, eu não cheguei a jogar a Série A. Eu fui para a Série A, assinei contrato e fui emprestado para a Série C. Entendeu? Sim. Série C, Série B, mas eu não joguei a Série A. Fazia amistosos em pré-temporada, assim, né, com eles. Mas, como eu estava te falando anteriormente, para chegar num time desse, era bem É complicado. porque eu te fiz essa pergunta, porque assim, como eu sou apaixonado pela Juventus, a Juventus, para mim, ela praticamente que revelou um dos maiores craques que eu já vi, de todos os tempos. Assim, não falo que foi o melhor que eu vi jogar, porque eu vi o finalzinho do Maradona. Então, mas ela praticamente que ela revelou o Zidane. Nossa, E como que é esse cara dentro de meu campo? Deus. O Zidane é um clássico, né? Então, aí eu sou dessa época, mais ou menos. Então, como que você pega uma Série A com uns caras desses? Entendeu? Não tem como, não tem. Hoje, como eu estava te falando, o Chiellini jogou a Série C, Quagliarella jogou a Série C. Chiellini, capitão da seleção, campeão mundial em 2006. Entendeu? Para você ver como mudou. E na Série C, daí foi para a Juventus, Série A, capitão da seleção, mas para você ver o nível que era quando eu joguei lá, esses caras eram tudo Série C, Série B no máximo. E chegaram à seleção, chegaram ao topo. Entendeu? Por quê? Foi se acabando a qualidade. Entendeu? Esses caras mais velhos que a gente citou foram parando, foi dando espaço para os mais novos, né? Eu joguei com o Contini, não sei se você vai saber, o Matteo Contini, na Série C. Ele jogou no Napoli depois, jogou no Zaragoza, pegou seleção italiana, jogou comigo, entendeu? Então, assim, ó, a gente está falando de jogadores comuns que chegaram num grande nível. No topo, No lá em topo, cima. lá
em cima. Por quê? Porque persistiram, teve a oportunidade, né? Então, assim, eu voltei para o Brasil, né? Deveria ter ficado mais um tempo lá. Você se arrepende de ter voltado? Sim, me arrependo, me arrependo. Me arrependo. É. Sim. Por, por Poderia qual ter motivo? jogado, mas é por motivos familiares, né? Sim. Motivos familiares. Depois eu tive até propostas para voltar, só que não tinha financeiramente, né? Não era como hoje também, né? Então, assim, Sim. tive propostas muito baixas que para mim valeu mais a pena estar perto da minha família do que voltar para lá na época, né? Não teria como levar todo mundo para lá. Eu A ia te fazer oportunidade. essa pergunta agora. Na verdade, eu fui para lá, eu fui casado, né? Aí eu tenho Sim. eu tenho 3 filhos, né? A minha última filha nasceu lá. Hoje ela tem 17 anos. Nasceu É lá. italiano, então. É italiana. Não tira lá atrás italiano, não. Deixa Hã? ela italiana. No transfer para o Brasil, não. Deixa ela italiana. Não, não. É italiana. Então, assim, eu voltaria para lá. Me arrependi de ter vindo para cá, mas por motivos familiares e é assim que acontece. A gente tem, né, tem as consequências, né? A gente tem que ter. Aparece 2, 3 ocasiões na vida que a gente tem que escolher Escolher uma ou outra. uma ou outra e assim vai. Mas está tudo certo também. O que vale é o aprendizado, a vivência, né? Eu falo com os garotos hoje, assim, por que que eu falo com o Messi, Cristiano Ronaldo? Esses caras não são os melhores jogadores de todos os tempos. O Cristiano Ronaldo é um monstro, como treinador, como atleta, como jogador dentro de campo. Não é à toa que bate recordes em cima de recordes. Exato. O Messi também é um gênio da bola. Naquele TikTok do Guardiola, quando imprensava ali, ele botava a bola debaixo dos braços, me dá aqui que eu resolvo. Então, a gente vê essa situação. Mas eu vi o Isaac, já falando no Isaac, o Isaac, eu vou te comparar com o jogador. É. Não precisa concordar comigo. O Felipe Isaac, Filipe Isaac, ele é o cano brasileiro, é o cano da Itália. Ele não driblava ninguém, mas a bola sobrava no pé dele. Jogador, assim, se você mandar ele fazer, na época, mandasse ele fazer 10 embaixadinhas, na 8ª caía a bola. Para você ter uma ideia. Assim, qualidade, qualidade técnica. Leandro, é verdade, de verdade. Mas uma inteligência no posicionamento. Ele fez muito gol na segunda trave, né? No chamado segundo pau. Ele sabia que a bola ia ali. Eu, como atacante, eu via muito isso. E fazia também. E fazia gol. E tive treinador que falou, Adriano, vai no segundo pau que a bola sobra ali. Sempre, no escanteio. A bola no primeiro pau vai sobrar no segundo. Vai pegar alguém, ela vai estar no segundo. Fiz muito gol assim, igual o Inzaghi. E ele é aquele atacante virado para a lua, né? Batia nele de qualquer jeito e a bola entrava. Eu admirava porque nunca desistia da jogada. Todas as bolas para ele era a última do jogo. Então, assim, os méritos totalmente dele, né? Totalmente Uma dele. vez o Zé Mourinho era treinador do Real Madrid. Aí eles foram jogar, ia fazer a final contra o Milan. Se não me engano, eu acho que o Milan foi até campeão, que depois jogou no Mundial lá, o Kaká, todo mundo. Sim. Perguntar ao Zé Mourinho, qual atacante, qual ataque que ele queria enfrentar? Ele falou, pode vir qualquer um, de menos o Isaac. Se não for o Isaac, pode vir qualquer um. Exatamente por isso, porque fazia muito gol, porque não desistia. Jogador que batia em zagueiro, que trombava e sobrava sempre para ele. Entendeu? Era assim. E a Itália, assim, já falando da Itália, eu gosto de levar esse papo da Itália porque eu tenho uma paixão louca pela seleção italiana, entendeu? Eu até falo que eu sou italiano mesmo, quero saber, e me critica quem quiser. A Itália sempre teve uns atacantes caneludos, para não falar ruim, mas que sempre fazia gol. Eu vou citar
dois nomes. Um, nós falamos, que é o Isaac. E aquele Luca Toni também. Luca Toni. E tem outro, o Bobo Vieri. Vieri, que até cogitaram jogar aqui no futebol brasileiro na época. Exatamente. Vieri. Também, tá? Tecnicamente escasso, mas também fazia gol. Fazia gol. O Toni, um jogador mais mediano, né, em relação a esses, não chegou a um grande time assim. Jogou na Fiorentina há muito tempo, no Palermo. Eu acho que depois ele chegou, não sei se na Inter ele jogou também, não lembro. Na Roma, parece. Mas um jogador mediano, que fazia os golzinhos dele também, mas mais assim, mediano. Era ruim. Mas assim, o que acontecia? Esses jogadores ruins estavam no meio de 9, 8 excelentes, entendeu? Então, assim, jogava. Porque uma coisa, tem um cara ruim, joga no meio de cara bom, automaticamente você vai render. Você teve a oportunidade de se naturalizar? Tive. Na verdade, eu confiei muito no empresário quando eu cheguei na Itália, né? Ele tinha minha procuração e descobri de onde que era a minha família, da Toscana. Eu joguei na Toscana na época. E ele falou, não, só pense em jogar que eu cuido disso. Entendeu? Eu tomei um golpe lá impressionante, Leandro, entendeu? Então, assim, muita gente fala, o Adriano jogou na Itália, 9 anos, tal, tá rico, tá milionário. Não, lá também tem golpes, entendeu? De empresários. Hoje menos, eu acho, porque hoje está muito mais visível, né? Hoje, a mídia, a internet. Hoje complica, né? Mas na época, não. Então, assim, ele tinha a minha procuração de 4 anos na Série A. Eu joguei 1 ano e ele rescindiu meu contrato de 3 anos de Série A. E pegou o dinheiro e sumiu, entendeu? Então, assim, e eu tive que me refazer, mas, enfim, a coisa acontece. Lá também tem dessas coisas. Tinha, né? Agora não sei como que tem é. Ainda. Tem ainda. Deve ter, né? Deve ter. Só que lá tem uma coisa boa, sabe o que é, Leandro? Assim, ó, teve um time lá que me sacaneou, né? Não pagou salários, enfim. Lá, o time, para se inscrever no campeonato, não sei como é hoje, tem 10 anos que eu voltei de lá. Na época, deve continuar sendo assim. O time, para se inscrever no campeonato, exatamente, tem que dar um calção para a federação. Caso tenha problema, esse dinheiro, o jogador entra na justiça e recebe em até 2 anos. Aqui teve um time aqui do Sul, que eu tenho um carinho enorme, não vou citar nomes, enorme. Fui campeão. Não pode citar assim que eu sei qual é. Eu estou muito irritado. Eu tenho uma irritação. Não é com o time, não. Não é com o time. É com a política que estragaram esse time. Esse time foi um dos mais ricos do Brasil. E hoje você vê o Paraná na situação que está. É uma coisa que me corta o coração, velho. Porque o Paraná, o time passou muitos jogadores bons. Thiago Neves foi um. Reinaldo, que depois foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi um. E hoje a gente vê o Paraná nessa situação. É muito triste. É muito triste. Esses times assim, que teve na época a Série A, não deveria cair nunca. Era esse não digo, primeiro que você falar? Eu não digo cair de categoria, né? Mas cair assim, desesperador, assim, a estrutura, né? Uma diretoria fazer tanta sacanagem. Esses times que já tiveram jogadores importantíssimos, deveria estar no cenário, entendeu? Caindo para a segunda, voltando, mas sempre brigando. Alain Jesus, acho que comentário que acho que esse tem empresário era Alain Jesus. Alain Jesus. Entendeu, Leandro? Então, assim, times aqui que eu levei 13 anos para receber e não recebi tudo ainda. 13 anos. Eu fui para a Europa, fiz minha carreira, voltei, parei de jogar, aí que eu fui receber 40% do que me deviam ainda, entendeu? Então, assim, lá tem essa estrutura que deixa o jogador tem um respaldo a mais, entendeu? Deixa mais tranquilo em relação a isso. Então, é uma coisa mais organizada que funciona, né? E assim, eu tenho o costume de falar dessas irritações minhas, sabe? Porque eu cito sempre alguns clubes que eu fico muito triste com que
Às vezes você cair para a segunda divisão, às vezes você cair para a terceira. Acontece. O Fluminense já disputou a terceira. O Fluminense já disputou. A gente vê a situação. O Vasco subiu agora, ficou 2, 3 anos lá na Série B. Botafogo ficou 2 anos, subiu agora. O Grêmio, time grande, também cai. Também cai. Só, eu fico triste como que acabaram com a Portuguesa. Eles ficam culpando o Fluminense, Flamengo. Quem acabou com a Portuguesa mesmo foi a própria diretoria, porque ela sabia na hora de escalar o cara. Você acha que ninguém ali sabia? Portuguesa, São Caetano, que agora está se reestruturando aos pouquinhos, São Caetano, o Paraná, e alguns outros clubes que a gente vê no cenário nosso do futebol brasileiro, uma covardia o que fizeram. E ia acontecer com o Cruzeiro. Isso ia acontecer com o Cruzeiro. O Cruzeiro estava indo para esse caminho. Mais de R$ 1 bilhão em dívida. O Cruzeiro estava indo para esse caminho. Aí é onde eu falo. Por causa de várias pessoas que entram e o dinheiro não é deles, eles contratam, eles compram, eles devem, porque não sai do bolso deles. Agora eu quero saber da sua opinião. As torcidas vão para a arquibancada torcer, compra ingresso, veste camisa, às vezes deixa de fazer uma compra em casa para assistir jogo. Muitos são apaixonados e fazem isso. Aí o time se desestruturar dentro de campo. A torcida quer brigar com o jogador, a torcida quer brigar com a comissão técnica, mas nunca vão diretamente na diretoria para saber o que está acontecendo. Eles não cobram o presidente, eles não vão em cima, porque o erro também vem lá de cima. O erro vem lá de cima. E esse erro vai para dentro do campo. E por causa desse motivo, torcedor invade o campo. Coisa feia que aconteceu nesse final de semana. Coisa ridícula. O cara entrar e invadir o campo com a filhinha de 3 anos. Lá na Europa, não sei se na Itália é assim ainda, pelo menos na Inglaterra eu sei. Você invadir o campo, além da pena, você tem que ficar distante em jogos, você não pode frequentar mais o estádio, e aqui não. Aqui você faz uma besteira dessa, o clube que paga ainda por punição de invasão de campo, e o torcedor amanhã está lá dentro do campo de novo. Então, essas leis da CBF que acaba punindo os próprios clubes. O jogador hoje não tem mais paz. Como que é lá na Europa, na Itália? Leandro, você sai, a torcida te respeita. E aqui, se você é um pênalti, a torcida quer te bater. Me explica como que é a situação. Assim, foi até bom você entrar nesse assunto. Eu vou falar uma coisa. Deus é tão grande que me fez fazer a carreira fora, porque aqui ia ser complicado em relação a isso. Lá eu já cheguei a sair 11 horas da noite do estádio, a torcida gritando, porque perdemos 2 jogos em casa, enfim. Ok, a torcida vai embora, se acalma, a gente já saiu com polícia escoltado, normal, mas não tem violência nenhuma, eles protestam, né? Mas a gente não vai arriscar sair no meio da multidão, enfim. No domingo. Na segunda-feira, você anda com a sua família tranquilamente. Na minha época, eu andava com a minha família tranquilamente no centro, ninguém falava comigo, ninguém encostava em mim, né? Eu não sei, porque assim, nos times que eu passei lá, graças a Deus, eu fiz a minha parte e sempre fui reconhecido por isso, né? Sempre fui um dos exemplos ali em campo e enfim, até um pouco de líder, assim. Nunca tive problema, tanto problema assim. Mas lá você anda com sua família tranquilamente, ninguém vai te agredir, ninguém vai te... Podem falar uma coisa ou outra, mas enfim. O negócio é a educação, Leandro. A educação. Lá não precisaria nem ter essas punições. Invadiu o campo, não vai entrar tantos jogos, ou vai ficar punido por 1 ano, 2. A educação é diferente.
é outra educação, né? É lamentável ver, às vezes eu deixo de assistir, de ver comentários quando se trata disso, quando a gente fala de torcida. Como você falou, justamente, o torcedor não sabe que vem lá de cima. Eu, como jogador, eu estou defendendo o meu pão, estou sustentando a minha família, eu não quero jogar mal. Eu não quero, por vários motivos, entendeu? Por mim, para aparecer mais, para pegar uma seleção, para ter um contrato melhor na próxima temporada, por vários motivos. É meu nome que está ali. Então, eles não conseguem entender isso, não tem a educação de entender isso, entendeu? Porque é um trabalho que eu quero fazer o melhor. No seu trabalho, você faz o melhor, você quer se aproximar da perfeição, né? E é isso que acontece. Eu acho um absurdo. Eu tenho um irmão que a minha família é uma parte do Rio de Janeiro, uma parte de São Paulo. Meu pai é carioca, eu tenho irmãos, tenho primos, tios, tudo no Rio de Janeiro. E meu irmão, ele foi por um período de tempo, ele foi diretor da Young Flu, entendeu? Minha sobrinha frequenta até hoje os estádios. E a gente teve uma discussão sobre isso, que ele fala como torcedor que ele nunca jogou. Ele fala como torcedor apaixonado, entendeu? Ali eu vejo mais ou menos como que eles pensam, entendeu? Então eles acham que a culpa é do jogador. Não sabe, que nem você falou uma coisa certíssima, não sabe que vem lá de cima, entendeu? Se eu não recebo, ou se eu, de repente, estou com um aluguel atrasado, o presidente não me paga para pagar o aluguel, não é uma coisa que eu quero jogar mal, mas reflete lá dentro. Querendo ou não, reflete, eu vou entrar com outro ânimo, entendeu? Não querendo perder, querendo jogar mal, mas é a cabeça, é complicado. É porque na cabeça deles é assim, Adriano, a cabeça, eu vou falar como torcedor e vou falar também como, hoje, por fora das quatro, como comentarista. Como torcedor de arquibancada, eu falo assim, aquela forma bruta de falar, que acha que eles recebem muito para não fazer nada, aí trabalha sol a sol e ganha menos que eles, tem que dar sangue lá dentro, eles ganham milhões, mas eles ganham milhões, mas a vida deles também é de milhões. É assim, eles têm escola de filhos para pagar, eles têm aluguel e condomínios para pagar, têm as despesas diárias para pagar. Ah, mas o médico trabalha lá e ganha. Os jogadores é a minoria, menos de 5% que ganham essa quantidade de valores, é menos de 5%, eles não entendem isso. O Thiago Neves, uma vez, deu uma entrevista quando ele errou aquele pênalti que eliminou o Cruzeiro, e ele fez o gol contra o Fluminense de pênalti que classificou o Cruzeiro. Ele deu uma entrevista falando, a torcida quer me cobrar pelo pênalti que eu errei, falando que eu errei porque quis, que os Cruzeiros me pagavam. Se eu quisesse ter errado o pênalti, eu errava contra o Fluminense, que era o time que eu gosto. Eu não errei por querer. Acontece. Tem jogador que acontece. Você não sabe o psicológico do jogador, você não sabe o que está passando por ele. O caso, Luan. Luan tinha tudo para ser um cracaço. Veio na cabeça agora o Luan. O Luan tem tudo para ser um cracaço. Já ao contrário do Michael. Michael foi virado da noite por dia um jogador. Porque mexia, ele fala, até uma história dele que ele até roubou, uma época, roubava, mexia com coisa errada. E hoje está lá fora, no Al Hilal, e está pedindo para voltar. E falou que não quer saber da quantidade de dinheiro que ele tem para receber, porque ele é mais feliz aqui. Romário falou isso, sendo o melhor jogador do mundo, quis jogar no Brasil para ser feliz. Às vezes as pessoas acham que o tamanho do dinheiro que o jogador está ganhando, mas não sabe o que está passando na cabeça dele, se ele está feliz, o que está acontecendo, porque alguma coisa extra-campo está atrapalhando ele naquele momento ali. Aí agora eu vou falar como comentarista. Eu acho
que todo jogador que entra dentro de campo ali, ele entra para acertar ou para errar. Não tem meio termo. Eles não são máquinas de videogames. Eu acho que os torcedores levam a paixão além do coração. Muito. Ele deixa a paixão entrar para dentro da adrenalina, junto com a adrenalina, e acaba enxergando de uma forma diferente, de querer invadir sem treinamento. Existe. Se todo invasão desse certo, Corinthians não tinha sido rebaixado para a segunda divisão. Então, eu acho que o torcedor tem que botar na cabeça, jogador de futebol não são máquinas, são seres humanos que vão entrar para acertar e para errar, que estão ali defendendo o seu pão, tentando colocar comida na mesa. Eles lutaram para estar ali. Eles estão ali vestindo seus uniformes porque eles lutaram sol a sol, treino após treino, perderam noite de sono pensando em botar comida na mesa. Não é isso? Leandro, para você ter uma ideia, a temporada na Itália, a gente ia para a pré-temporada, vinha de férias para o Brasil, ficava 20 dias, voltava para lá, a gente se apresentava em julho, e geralmente, e lá é verão, na Europa, né? Esse período, julho, agosto é verão. Então, assim, é muito quente. Para fazer uma pré-temporada, a gente viajava ou para a Áustria, para a Suíça, lugares mais altos, mais frescos, né? Então, assim, eu faço aniversário dia 8 de agosto. Então, eu entrava na concentração em julho, começo de julho, ia sair dia 16 de agosto. Entendeu? Ficava um mês e alguns dias, 10 dias no hotel, concentrado, treinando. Eu passei 9 anos da minha vida na Itália, no meu aniversário, longe das minhas filhas. Tá entendendo? Elas em casa e eu no hotel, cantando parabéns para mim, só o time, a comissão técnica, os funcionários do hotel. Olha o peso que tem isso, entendeu? Para muitos não é nada, mas para mim, meu aniversário, longe da minha família, 9 anos, tá? Então, assim, isso é um exemplo, sem contar outro. Se você leva realmente a vida como atleta regrada, você abdica de muita coisa, de amizades, de muita coisa, que depois, na minha opinião, você não recupera. Eu parei de jogar com 35, 36 anos, não lembro. Imagina, depois como você vai recuperar aquilo quando você tinha 20 anos, você já estava nessa vida? 21 anos, entendeu? Então tem muita coisa envolvida, né? Não é fácil. Eu vi um vídeo um tempo atrás do Luxemburgo, que ele colocou algumas imagens jogadas dos europeus. Pogba, indo para cima, pedalando, né? Perdia a bola, voltava atrás, enfim, a torcida aplaudia. E ele comenta assim no final do vídeo: esse futebol era nosso, a gente perdeu, quem está fazendo são eles. Mas assim, a gente não tem a coragem de falar. Eu, na minha opinião, Leandro, 90% disso, a culpa é da torcida brasileira. Porque assim, hoje, se eu jogasse hoje, eu não ia ter a segurança de tentar um drible, perder a bola e tomar um gol. Eu não ia sair do campo, iam querer me matar, iam ameaçar minha família. Tá entendendo? Como que eu vou ter coragem de fazer isso? Entendeu? Eu tenho um amigo que ele é da torcida do Palmeiras, ele é da Mancha, fanático, jogou comigo, profissional. Ele fala: Adriano, é uma vergonha ver o Palmeiras jogando. Um tempo atrás ele falou: o volante pega a bola, volta para o zagueiro, volta para o lateral, os caras não têm iniciativa. É claro, hoje é uma outra história, mas tem muito time assim, muito jogador grande que não perdeu essa personalidade. Então, para voltar a ser aquele Brasil de antes, de Robinho, do Ronaldo, que não tinha tanto isso, essa cobrança toda em cima dos jogadores. Eu também acredito que é excessivo certos valores, né? Certas cifras que a gente vê aí, não dá nem para contar quanto zero tem, né? Uma contratação. Eu acho muito excessivo. Mas como você falou, nem 5% dos jogadores. Mas isso não justifica, entendeu? Então, assim, na minha opinião, o Brasil, para voltar a ser campeão mundial, vai ser muito difícil. Muito, porque a gente perdeu aquela essência mesmo, entendeu? O William, eu sou corintiano, entendeu?
Sim. Então, assim, o William veio pro Corinthians, foi uma vergonha que fizeram com ele. O William não tem que demonstrar nada para ninguém mais. Olha o que ele tem na carreira, olha o que ele fez na carreira dele. Entendeu? Eu tenho certeza absoluta que ele não veio para sacanear os torcedores, sacanear o clube. Ele veio para dar o melhor dele. Porque não é possível que um cara joga alto nível todos esses anos, que nem o Luan. Você falou do Luan. O Luan foi o homem da América, o melhor jogador da América. Como que ele esquece de jogar 1, 2 anos depois? Não esquece. Porque tem vários fatores. A cabeça dele, a cobrança, de repente não se deu bem com os companheiros. É muita coisa que envolve. Porque não é assim que funciona. Foi bom você falar do William. Igual agora também, eu sempre falo com as pessoas, chegou agora recente no futebol brasileiro. O Marcelo, Soares, que chegaram agora, são jogadores que conquistaram mundos lá fora. O Marcelo, eu acho que é o maior vencedor de Champions, se eu não me engano. Então, ele pode chegar no futebol brasileiro aqui e arrebentar, mas pode chegar também e o time não encaixar, ele não se adaptar A e readaptação errar. é pior, é isso. Pode Então, acontecer. ele pode não se adaptar de volta. O que acontece? Aí o torcedor vai querer, que contratou, foi maior. Aí vem aí que entra os cornetaristas da bancada. Esquecem tudo que ele fez para o futebol, tudo que ele ganhou por causa de uma temporada. Mas isso, Adriano, isso vem das pessoas que seguram o microfone, que ficam na telinha por trás, que nunca entraram dentro de um gramado, nunca assinaram um contrato, nunca chutaram a bola. Aí se acha no alto patamar de saber de futebol, querer achar que entende muito, vai para o microfone e fala: esse foi a maior decepção. Que é isso, que aquilo. Começa a arrumar alguma forma de ganhar visibilidade para o programa. E com isso, quer dar porrada, quer bater, quer humilhar jogador, quer falar que o jogador é isso, que é aquilo. Isso vem da imprensa. A imprensa que provoca rivalidade. A imprensa, ela provoca todo o mal que tem dentro do futebol. Porque vai ter notícia depois, vai ter o que escrever, vai ter o que comentar. Entendeu? Infelizmente. É dessa forma aí. Infelizmente. Aí, jogador que não entende, torcedor, vai para a arquibancada, usa a camisa e cai naquilo que ele quer enxergar. O que o cara falou, aquele que nunca jogou bola, falou. Aquele que nunca jogou bola, comentou. Aí o torcedor usa a paixão dele e vai naquilo que ele quer enxergar. Eu presenciei algumas vezes na Itália, quando eu estava machucado ou por algum motivo eu não jogava, eu ficava na tribuna. E os jornalistas tudo ali. Muitas vezes, Leandro, teve um certo jornalista assim, que não foi no jogo, não sei qual motivo, ligar para outro que está no jogo, perguntando de fulano, de ciclano, como é que está jogando. E aquele dando informações, ele está passando a visão dele, entendeu? Aí o outro vai e escreve a visão desse aqui. Tá entendendo? Aí já analisa de outra forma, Exato. Fica naquela, aumentando, para não sair muito igual, aí vai lá, aumenta. Então isso bate. Adriano, já falamos da sua história quando começou, já falamos de histórias dos clubes, de torcida, já falamos tudo de bom e tudo de ruim. Mas vamos para a parte boa agora do programa. Bora lá. A parte da risada. É agora que eu quero saber de você aqui. A gente deixa anotado algumas coisinhas simples aqui, que o meu programa é assim. Não tem pergunta marcada. Bacana. Meu programa é um bate-papo. É um programa onde você mostra a sua visão. É um programa onde você fala da forma que você quiser, se expressa da forma que você quiser. Meu programa é um programa aberto a todos, entendeu? Mas aqui eu sempre separo algumas coisinhas. Qual foi o maior
jogador que você jogou a favor e o maior que você jogou contra. Vamos lá. Aquele que você bota na cabeça. Se esse tiver inspirado, vai me dar dor de cabeça hoje. Meu, tem alguns, tá? Da época tem alguns. Pode falar, fica à vontade. Vamos lá, vamos falar da época do Brasil? De Marcílio Dias. Você que escolhe. Pode falar mais de um também. Vamos lá, deixa eu ver. Maior jogador que eu joguei. O maior jogador que eu joguei, eu costumo dizer dois. Não sei se ele está assistindo. É aquele que me pifava, que eu era um meio atacante, então o cara que me fez, os caras que me fizeram fazer gol, né? Então aqueles lá para mim foram os maiores. Tem o Fábio Baiano, ele jogou no Brusque comigo, no Atlético Catarinense na época. Eu costumo dizer, são dois. Fábio Baiano é o que jogou depois. Ah, não, que ela foi Val Baiano. Não, ele jogou muito tempo na Grécia também, esse Fábio. Eu não sei se ele está assistindo, acho que ele não deve estar assistindo. Assim, é um cara que eu costumo falar, ele tem um projeto muito bacana na Bahia também agora, né? Com a escolinha dele. Vamos trazer ele aqui com a gente, velho. Vamos trazer. Vai ser uma resenha. Uma honra. Então, assim, um cara que eu joguei 20 jogos com eles, com ele eu fiz 20 gols, tudo passe dele. Entendeu? Então, assim, aquele cara inteligente, o maior jogador que, assim, nesse sentido, né? Ele e um italiano, se chama Danilo Frattoni, outro também, que me fez fazer sempre gols, entendeu? Mas assim, que conhecido, que eu joguei, o Renato Abreu, que jogou no Flamengo, Renato Abreu chutava forte pra caramba. Pra caramba, jogamos até futsal junto, pra você ter ideia. Pensa, chutava forte pra caramba. Joguei com esse Matteo Contini na Itália também, pegou seleção italiana, zagueiro, muito técnico, canhoto. Joguei com esses assim que me marcaram mais, né? Contra aqui, Gelson, que hoje ele trabalha acho, no Marcílio. O Gelson, que trabalha no Marcílio na diretoria ali. O Giovani, lateral esquerdo. Esses me deram muito trabalho. Inclusive tem a final de 99, que a gente foi campeão em cima do Itajaí. Não sei se você pesquisou isso. Em 99 a gente foi campeão da segunda divisão aqui. O Giovani, como lateral esquerdo, fez 2 gols. Então, assim, deu muito trabalho, muito trabalho. O Chiellini, na época, né, da Série C, mas era um jogador de Série C, duro, zagueiro, canhoto também, que era difícil jogar contra. Apanhei muito dele, muito apanhei. Demais. Apanhei demais. Quagliarella, como atacante, me fez brigar muito com a minha defesa, que eu criticava demais, como vocês vão deixar esse cara fazer isso, entendeu? Então, assim, foram esses que me marcaram. Igor Protti, se você pesquisar do Igor Protti, excelente jogador também. Quando eu cheguei na Itália, ele estava no Livorno, e joguei contra ele, eu falei, meu Deus, que cara é esse? Ele não é italiano, né? Porque na Itália era aquela coisa. Era pancadaria, né? Eu tive um treinador na Série B, no Como, que ele falava, ele era austríaco, o Dominicini. Ele falou, Adriano, vem aqui, na primeira semana, aqui na Itália, você vai jogar um jogo e ficar 2 no DM. Porque eu pegava a bola, eu ia para cima, Leandro, eu ia para cima, e caía, levantava e ia para cima de novo. Eu aprendi a jogar lá, por isso que eu falo da adaptação. Eu tive um treinador lá, o Gentilini. Se em 2 anos, se a gente fez um coletivo a 3 toques, foi muito. Então, assim, treinamento lá, tudo é 2 toques. Tudo é 2 toques. Então, eu aprendi a jogar assim. Hoje, até hoje, nas peladas, é difícil eu segurar uma bola. Eu jogo no Master do Marcílio Dias, a bola vem, eu domino e passo, domino e passo. Por quê? Né? Eu me adaptei com o jogo de lá. Entendeu? Então, assim, são esses jogadores que me chamam muito, me chamaram muita atenção durante a minha carreira, assim. Esse aqui, agora, eu quero fazer uma pergunta. Maior treinador de todos os tempos? Maior treinador de todos os tempos. Bom, não precisa ser só seu. Às vezes você viu também. Você acompanhou o trabalho. Assim, eu sou
suspeito, porque quando eu era pequeno eu acompanhava o campeonato italiano na Bandeirantes ainda, eu e meu pai. E Sim. tinha um jogador que meu pai gostava muito, o Donadoni. Donadoni. Quando eu cheguei na Itália, fui jogar contra o Monza, ele era treinador do Monza, que eu vi o Donadoni no banco de reserva, eu fiquei pálido. Eu quase não joguei. Que no final do jogo ele veio me cumprimentar, me dar os parabéns pelo meu jogo. Para mim ali me ganhou, como eu era muito fã. E durante o jogo eu prestando atenção na movimentação dele, né, nas trocas dele, na orientação dele. Para mim, Donadoni, que depois se tornou até treinador de seleção italiana, tudo, né? Foi para a Copa, eu acho, né? Eu Não sei acho se que, se eu ele... só não me lembro se ele foi naquela Copa que a Itália rodou na primeira fase, eu acho, se eu não me engano. Não me Pois lembro, é. foi 98, eu acho, se não me engano. Não. Eles foram campeão em 2006, Foi né? 2006 com o Capello, né? Com o Capello. Foi em 2010, então. Foi 2010 que ele foi para... que eles rodaram na primeira Foi fase, com eu o acho. Se eu não me engano, foi o Capello que foi o treinador de 2006. Fábio Capello. Exato, Fábio Capello. Quando eu estava te falando da seleção de 2006 ali, que eu ia entrar nesse assunto e acabei esquecendo. Ali eu deixei de acreditar na FIFA, porque teve o escândalo lá, né? E eu acreditava na FIFA ainda. Em 2006, a Itália tinha um time, na minha opinião, medíocre, para ganhar uma Copa do Mundo. Fraco. Fraco. Fábio Grosso Comparado a- era jogador de Série C também, que fez o gol de pênalti. Fábio Grosso, Depois, jogador de Série C. depois, se eu não me engano, quem foi para esse irmão pro Lyon. É Lyon, acho. Então, assim, ali, um ano atrás, teve aquele escândalo na Itália, 2 anos atrás. Estava acabando o campeonato, o futebol italiano, sabia? Sim. Tava acabando. Juventus na Série B, Fiorentina na Série C, por causa desse escândalo. Eles foram campeões em 2006. Ali eu deixei de acreditar no futebol. Na Mas FIFA, por eu quê? deixei de acreditar. Porque era um time medíocre. Na minha opinião, fizeram com que eles ganhassem a Copa para o futebol italiano ressurgir. Na minha opinião. Entendeu? Eu achei muito estranho isso. E logo depois, o mesmo time, praticamente, em 2010, não passou nem da primeira fase. Mas isso, assim, eu vou discordar um pouquinho só de você, se você me perdoa. Claro. Porque se a gente recordar bem, a mesma seleção brasileira de 98, que perdeu naquele escândalo, que perdeu para a França, ela foi campeã em 2002. Perdeu em que fase para a França? Acho que nas quartas ou na... Não, em 98 foi vice-campeã, perdeu para a França. Foi A vice. França foi campeã em 98. Então, assim, foi vice-campeã em 98, é verdade. Foi vice-campeã, perdeu para a França. Em 2002, foi campeã. Campeão. Entendeu? Então, assim, tem aquele salto de qualidade. Entendeu? A Itália foi o contrário. A Itália ganhou 2006, 2010 não passou nem da primeira fase com o mesmo time, praticamente. Tá entendendo? Então, assim, na minha opinião, foi feito alguma coisa para eles vencerem depois do escândalo que teve na Itália. Entendeu? Sim. Porque, na minha opinião, ali eu deixei de acreditar bastante. Até no nível superior do futebol. Deixei de acreditar muito. Vamos lá. Eu quero que você me fale em 2 termos. Uma cena mais emocionante, assim, que você já teve dentro do futebol, e uma cena mais engraçada que você já presenciou. Emocionante, sem dúvida. Emocionante, sem dúvida. Não foi nem na Itália, foi no Marcílio Dias, quando a gente foi campeão de 99. Ali, praticamente considerado o primo pobre, né? Porque surgiu o Itajaí ali, trouxe Gelson, Giovani, Éder, vários jogadores da Série A, do Criciúma, enfim. Mais emocionante, com certeza, né? Campeão, eu era menino, a gente montou, né? O Marcílio montou um time mesclado de jovens, tinham 3 ou 4 jovens, e os mais experientes, encaixou perfeitamente, né? Ali saiu muito da minha personalidade, né? No sentido que
hoje, você deve conhecer o Nilson, né? O Nilson mora em Balneário, joga aí. Nilson, O Ruivo. ele vai, eu acho que ele está marcado para fazer entrevista comigo aqui no programa também. Meu, ele tem uma marca muito grande assim na minha carreira, sabe? Né? Nesse ano, ele falava, eu lembro até hoje, a gente se encontra direto, a gente sempre relembra. Ele falava, Adrianinho, pega a bola, vai para cima, faz o que você sabe, deixa o resto aqui. E eu me sentia motivadíssimo, entendeu? Eu me sentia motivado, então assim, foi um dos caras que me motivou muito na minha carreira, na minha personalidade, entendeu? Como jogador. Então, assim, agradeço muito a ele. E foi emocionante por causa disso, porque ninguém acreditava na gente no começo e a gente chegou a ser campeão. Eu, o melhor jogador do... A Zebra foi campeã. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu lembro que na final, o time adversário, eles tinham, na época, um carro popular, cada um, como bicho, e a gente não sabia nem se ia ter o almoço do outro dia, tá entendendo? Praticamente isso. Então, foi muito emocionante isso aí. E foi o divisor de águas da minha carreira, que depois desse campeonato, Curitiba, Criciúma, Figueirense, Avaí, todos me queriam, entendeu? Sem dúvida, mais emocionante. Mais engraçada, não posso, essa é incrível. Campeonato na Itália, jogo de domingo, exame antidoping de surpresa. Nossa, aí começa. Então, para você ter uma base. Então a gente tinha um goleiro bem louco. Goleiro, a gente tem aquele ditado, o goleiro quando não é louco, né? Pô, já entendi. A maioria dos goleiros são loucos. E a gente tinha um goleiro muito louco. 0-0 o jogo, ouro comendo calor de 38 graus, começo de temporada. Acabou o primeiro tempo, no vestiário a gente soube que ia ter o antidoping. Foi surpresa. E ali é sorteio, né? Ele se desesperou, eu não sei por qual motivo. Ele falou que tomou um medicamento e não relatou para o médico do time, né? A gente tem nossas dúvidas, né? Se foi mesmo um medicamento. Ele ficou desesperado e o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ele falando comigo e com outro companheiro nosso. E a gente falou, não sei, finge um desmaio no campo, alguma coisa assim, né? E nisso o que aconteceu? O time todo foi para o intervalo. E ele abriu para nós mais íntimos ali, né? A gente finge um desmaio, e a ambulância está aí, entra na ambulância e vai embora. E realmente foi isso que aconteceu, o que ele fez. Subimos para o segundo tempo, o jogo rolando e ele desesperado, a gente olhando para ele. Uma bola. Em vez de ele tirar a bola de escanteio e de repente cair, fingir, simular um soco, alguma coisa, não. A bola estava lá no ataque, ele caiu. Começou a se tremer todo, se bater, ninguém entendeu nada, chamaram a ambulância, ele se batendo, levaram ele na ambulância. A parte engraçada disso, Leandro, o goleiro reserva para entrar tinha esquecido a luva dentro do vestiário no intervalo. Aí foi entrar no jogo, cadê a luva, cadê a luva? Saiu correndo atrás da ambulância, abrindo a porta da ambulância para pegar a luva do goleiro que estava indo para o hospital. Não, você não tem noção, foi uma comédia, o estado todo parou dando risada. Então, assim, de um momento trágico, virou uma comédia, ele correndo atrás da ambulância. Esse é um momento que a gente nunca vai esquecer. Agora, o melhor jogador que você viu jogar? Tem vários, né? Tem vários. Mas que eu vi pessoalmente jogar, eu vou te falar de um jogador, você pode até discordar de mim, que eu também não gostava. Felipe Melo. Eu não gostava dele. Felipe Melo? Fala isso pro meu pai. Fala isso pro meu pai. Por quê? Meu pai, para ele, é Felipe Melo, Fluminense mais 10. Leandro, mas assim, que nem tem o Cristiano Ronaldo. Na época do Manchester, no começo, era um jogador que eu admirava demais. Quando ele foi pro Real, como você falou anteriormente, ele virou recordes, números, ele mudou totalmente o modo dele jogar. Era gol, recordes, números, mudou totalmente. O Felipe Melo veio para o Brasil, também mudou o estilo dele.
Eu não gostava muito do estilo dele. Quando eu vi ele jogar, eu vi um jogo ao vivo, Juventus e Lazio, no Estádio Olímpico. Ele Na estava Lazio, não sei se você... Ele estava na Juventus. Eu não lembro se você lembra do Matusalém. Ele saiu muito cedo, ele jogou no Vitória, acho, da Bahia. Ele saiu muito cedo do Brasil e foi para a Europa. Depois você Matusalém. pesquisa. Não, Matusalém eu sei quem é. Um meia. O Matusalém eu sei quem é. Era Matusalém, depois eu fui Matusalém e o outro, tinha um outro... Se eu não me engano, Matusalém, eu não me recordo bem agora. Você pode até me... Você está falando o que jogou no Vitória, né? Jogou no Vitória. Então, eu acho que o Matusalém é o que fez a dupla com o Petkovic, eu acho, no Vitória. Eu não sei se ele voltou depois, eu não acompanhei. Não sei, deve ter sido ele. Deve ter sido, ele deve ter voltado. Quando eu vi esse jogo, a Juventus jogava em pró Felipe Melo, no meio. As bolas, a transição de defesa, meio e ataque, era tudo no pé dele. E as bolas, as viradas de jogos, esse passe longo, passe curto, tudo no pé dele. Jogava em função a ele. Eu falei, caramba, eu tinha uma outra visão dele, mas vendo pessoalmente, um maestro. Ele voltou para o Brasil, ele mudou, ficou mais agressivo, mudou totalmente, um volantão mesmo. Lá não, ele era um armador na Juventus. E o Matusalém eram os dois. A Lazio recuperava a bola no pé do Matusalém. Os dois brasileiros comandando o meio de campo o jogo todo. Então, assim, me chamou muita atenção. Mas não digo que tenha sido o maior que eu vi jogar. O que eu vi jogar, o Zidane, né? Eu vi ele jogando. É impressionante, assim, de ficar de boca aberta. Tem vários, né? Tem vários. Nesse nível que a gente falou. Você viu o Sidorf jogar também lá, né? Vi. O Sidorf, eu vi ele pessoalmente, no treino. E o Davi? Você chegou a ver o Davi? Vi também. Eu fiz um amistoso contra ele, né? Um motorzinho, não parava nunca, ficava todo lado do campo. Era esse craque de bola. Ele, na marcação, excelente. Eu gostava muito na marcação, no desarme ali e saindo jogando. Mas na parte de construção, assim, deixava a desejar. Naquela época, vários, né? Vários mesmo, assim. Por isso que eu falo para você, era muito difícil. A gente na Série C, Série B, era uma distância muito grande. Era uma distância muito grande. Muito. Hoje não. Hoje é muito fácil, entendeu? Você vai para a Europa, você já sai daqui. Na nossa época, a gente tentava fazer bem no Brasil para chegar no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, né? Num time grande aqui. Hoje não, a molecada já quer fazer bem na base e faz bem na base, já é vendido para fora, entendeu? Então, assim, a distância diminuiu demais, está muito precoce. Isso, diminuiu demais a distância. Então, o sonho que era quase impossível, hoje é a realidade da noite para o dia. Agora, vindo aqui no nosso patamarzinho aqui, vamos lá. Vou falar alguns nomes aqui. Tem pessoas também, e que você fale um trechinho do que significa essas pessoas. Tá bom? Bom, tá, pode ter, Leandro, podem ter pessoas aí que, de repente, eu não vou lembrar, porque esse tempo todo fora... E de repente... pode então ficar tranquilo. Vamos lá. Pode ficar tranquilo. Aqui não é o Raul Gil, não, mas é quase para quem você tira o chapéu. Família. Família, a minha base no começo foi primordial, no começo. Depois, com essa nossa vida de sair para jogar, a gente meio que se desprende um pouco, né? Eu costumo dizer que eu sou muito família, mas não sou preso à família, entendeu? Justamente pela profissão. Acho que é isso. Mas a base, né? Futebol. Minha vida, tudo que eu conquistei, que eu conheci, não que eu conquistei, vivência, me deu o que me deu de melhor, amigos, conhecimento, idiomas, costumes, o que me deu de melhor, minha paixão, a minha vida.
Itália. Uma paixão incrível, saudades, gratidão. Me acolheram muito bem, independente das dificuldades, das alegrias. É um país que eu sou extremamente apaixonado. Eu coloquei um nome aqui. Aliás, são dois que eu quero que você fale. Maradona. Gênio e gênio absurdo, acima de todos, acima de todos. Tristeza por não ter sido um atleta, por não ter dado mais alegria a nós. E aqui, eu sempre, quando eu faço essa pergunta, eu coloco ele porque é o maior ídolo que eu tenho na vida. É o único ídolo que eu tenho no esporte. De todos os tempos. Para mim, nenhum brasileiro se compara a ele. Nenhum. Mas não é o Pelé. Porque eu não vi o Pelé jogar. Esse eu vi. E não é um jogador de futebol. Então você já deve imaginar quem é. Deu sua vida dentro daquilo que mais fazia. Levou em seu punho, nas vitórias, a sua paixão pela pátria brasileira. Mostrou que o esporte não se combina com política, porque ele não aceitava as políticas dentro do que ele fazia. Para muitos, foi o melhor de todos os tempos. Para muitos, foi o melhor de todos os tempos. Deu para ouvir? Sim, estou ouvindo. Quando o seu maior rival parou, recebeu a primeira ligação dele. Sua morte, seu falecimento, foi a maior e parou o mundo. E, muito particularmente falando, foi no feriado nacional brasileiro, que é Dia dos Trabalhadores. Nenhum dentro dele, quando chovia, era alegria. Você já deve saber quem é. Sim. Eu não sei se você está achando que é a mesma pessoa. Dia 1º de maio de 94. Não, 94, isso. É o maior ídolo da minha vida. É isso? 1º de maio de Eu 94? tinha apenas 8 anos de idade, sentado no colo de minha avó. De repente, vi o Brasil chorar e não sabia o motivo. Hoje, a qualquer toque da música, meus olhos se enchem de água. Obrigado por tudo que você fez ao Brasil. Até hoje você será lembrado por mim, pelo passado e muito pelas crianças do nosso futuro. Obrigado, Ayrton Senna. Ayrton Senna. Foi um Escrevi cara bem, eu acho. top demais. Que definição. Não podia ser melhor. Um cara que tirou lágrimas de várias gerações. Gerações. Eu lembro muito bem desse dia. Eu estava jogando na várzea. Eu era um molequinho também. Eu era bem novo. Eu estava jogando na várzea. De repente, parou. A batucada da torcida parou. O tiozinho que estava no bar lá parou. Começaram a gritar e a gente não estava entendendo o que era. Acabou o jogo. Cheguei em casa, minha mãe, aos prantos, recebeu uma ligação no telefone fixo de casa da minha avó, chorando absurdamente. Então, assim, gerações. Um exemplo de humano, né? De ser humano, na verdade.
não de esportista, de cidadão, né, de ser humano. Ser humano. Acho que ele ia contribuir muito sem a saída precoce dele, né? Ele ia contribuir muito para, não só para o esporte, mas para a educação mesmo, né? Para gratidão pela vida, pelo, como você falou, o oponente dele, o rival, ele ligou. Então, assim, o respeito, né? É uma pessoa incrível. Não dá para entender. Se for pensar, por que precoce, assim, uma pessoa que, um ser humano, que faria tão bem para os brasileiros, né? Para a nação, não só a nós, mas diretamente, né? Porque era nosso. Tem nem, é incomparável, né? Qualquer um, que nem você falou, Eu não é o estou Pelé. vendo que o seu olho está vermelho, já é igual o meu, que a emoção bate quando fala dele, não tem jeito. Não, não tem jeito, porque assim, na minha opinião, assim, Modéstia, eu sou muito coração, sabe? Eu também Eu sou muito coração. Eu não meço esforços, assim, para ajudar o próximo, entendeu? Na medida do possível. Tento ser o mais leal possível, o mais correto e possível. assim, aconteceu recentemente agora, recentemente, fala um ano atrás, mais ou menos, o Lewis Hamilton, dentro de Interlagos, me pega a bandeira, e corre com a bandeira do Brasil nos punhos, repetindo o gesto do ídolo, do Ayrton Senna. Então aquilo fez Interlagos chorar, criança também viu o pai chorar, não sabia o porquê. O narrador que eu estava assistindo, o narrador já não aguentava o choro. Então, o jornalista, quando deu a notícia, jornalista japonês, onde ele era ídolo, então aquilo marcou muito. Eu acho o Brasil foi uma coisa. É difícil a gente falar. E outra coisa que eu vi alguns. Eu vi, sem querer falar do que ele já fez pelo nosso futebol, que é o Pelé, né? Eu vi até o comentarista da Band, o Neto, falando, criticando alguns por não ter ido no velório do Pelé, alguns campeões mundial. Mas procura lá nos vídeos se tem mais do Pelé no Ayrton Senna. Não tem. Entendeu? Então é assim, eu acho que o Brasil, às vezes, ele peca nisso. Eu acho que o Brasil, às vezes, peca nessa situação, sabe? Porque um sempre quer ser maior que o outro. Aí, quando acontece alguma coisa, ninguém vai lá. E eu vi uma coisa emocionante no velório também do grande Roberto Dinamite, Fred, presidente do Fluminense. E quando o Zico chegou, os torcedores vascaínos aplaudiram o Zico de pé. Porque os dois, além de ser rival, eram amigos também, né? Sim. Então, é isso aí. Adriano Bertolucci, mais uma vez, meu programa está chegando na hora que eu não gosto. Essa é a pior parte do meu programa, Sim. que é a hora que vai chegando ao final. Que noite espetacular eu vivi hoje. Que bom, eu gostei muito. Que programa prazeroso. É um programa que eu queria fazer hoje, amanhã, depois, e o ano todo não tem história. Eu Amém. tenho certeza que esse foi um programa. Eu vou ter mais oportunidade de te conhecer pessoalmente. Amém. Vou ter essa certeza. Vai ser uma honra muito grande. Eu quero te agradecer imensamente essa honra que você me deu de participar desse programa, que está crescendo, graças a Deus, está rodando cada ponto do Brasil,
Mais uma vez, eu quero agradecer também ao Tinga, que fez essa ponte e me apresentou esse grande amigo que eu quero levar para o resto de minha vida. Obrigado por tudo, Adriano. Obrigado por esse momento maravilhoso, essa aula. Você hoje não deu uma entrevista, você deu uma aula aqui no nosso programa. Muito obrigado por essa oportunidade que você deu ao meu programa. Leandro, eu não tenho nem palavras, né? Não tenho nem palavras. Assim, a gratidão que eu tenho de poder estar falando um pouco da minha vida, né? Esse bate-papo bacana. Agradeço de coração mesmo pela oportunidade, pelo seu interesse em participar, em me fazer participar do seu programa, que, como você falou, está crescendo notoriamente. Quero fazer parte, vendo, vou pesquisar, vou ver quando vai ter outro, para a gente conhecer mais das outras pessoas. E a gratidão maior pelo futebol, porque o futebol me proporcionou tudo isso aqui. Essa noite foi o futebol que me proporcionou. Quero te agradecer de coração mesmo, obrigado pelo convite. Quero te conhecer pessoalmente, vamos nos conhecer pessoalmente. Como você falou também, amém, vamos sim. Quero realmente te levar daqui para frente com amizade, leal, transparente, leve, tá? Estou à disposição a qualquer momento que me chamar do dia. Ficou alguma dúvida, me chama no Brasil, vamos conversar, tá? Totalmente à disposição. Quando quiser, participo de novo, tá bom? Agradecer mais uma vez ao Tinga, o Tinga Paraná, uma pessoa excepcional. Fomos fazer, ele me chamou, nos convidou para fazer um jogo contra a equipe dele lá, que ele comanda, né, o projeto social. Fomos lá bem recebidos, né, ajudamos de qualquer forma. Agora a gente está esperando ele no nosso campo também. Quero agradecer imensamente a ele, tá? Uma boa noite, uma honra tremenda ter participado do seu programa, tá? Eu quero mandar um abraço aqui para essas duas figuras que chegaram agora no final do programa, que é o Sidney, está sempre me acompanhando, meu irmãozão Sidney, e esse nordestino porreta, que está sempre comigo aqui também. Bala, grande figura do Nordeste. Esse cara, esse pernambucano aí é fora do comum. Você tem que ver os vídeos dele, é muito engraçado. É uma pessoa... E com Bala em campo, o placar não fica em branco, né? Assim, Bala? Tem um bordão. Marcos Souza também, meu goleiro aí, Marcos Souza, Marquinhos, está aqui participando comigo também. Meu irmãozão Marquinhos, forte abraço. Uma boa noite a todos vocês que participaram, que passaram por aqui e que cada um da Juventus Academy, seja ela aonde estiver, é uma mensagem que eu vou dar para vocês. O mundo pode ser tão pequenininho como uma frigideira, mas também pode ser tão grande como o céu e como o mar, infinitamente. Basta você querer acreditar no seu sonho, basta você ter foco e não desistir jamais, em momento algum. Porque o futebol, como eu sei, o Adriano sabe, ele é uma caixinha de surpresa, uma cartola de mágico, que você nunca sabe o que vai sair do futebol. Então, nunca desista do esporte, seja ele qual for. O esporte é a maior virtude do ser humano hoje. Então, é isso aí, Adriano. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite, Adriano. Deus abençoe sempre a você, a toda a sua família. Obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço. Galera, Leandro. Essa entrevista estará para você diretamente no YouTube a partir de amanhã. Já vai estar lá para você rever. Você que não viu tudo, pode ir lá no canal do YouTube, que vai estar lá. Canal, tá lá.
Esporte News GAT. Esse é o canal de esporte. Uma boa noite a todos vocês. Boa E noite. até a próxima. Valeu.